Agora, 2h44, de volta para falar sobre economia. Campinas teve um aumento de 17% na abertura de mês, isso no primeiro semestre desse ano. São mais de 14 mil novos microempreendedores nesse ano, contra 12.600 em 2024. Também cresceu em Campinas a abertura de empresas aí como um todo, um aumento de 19%. Esses dados são da Junta Comercial de São Paulo e foram compilados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação aqui de Campinas. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Adriana Flose, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação também, ao vivo aqui conosco. Oi, Adriana, boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, Tayla. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Bom, Adriana, o que explica, né, esse crescimento aí de quase 18% na quantidade de mês aqui em Campinas, isso só no primeiro semestre? É uma tendência também que vocês têm observado já nos últimos anos? O que a gente pode aí ter, né, de resultado comparando com os dados também anteriores? A gente vem num crescimento já ao longo dos anos, né? Sempre crescendo o número de microempreendedores individuais, mas você vê que é de fato uma tendência, né? Que a pessoa cada vez mais preocupada em empreender. Muitas vezes por necessidade, né? De ter pedido emprego formal com carteira assinada, mas muitas vezes porque também ela quer essa independência, né? Ela quer essa independência que é importante, relevante, e ela traz também a possibilidade de um dia você ser MEI e depois você ter uma empresa que cresce, que se consolida. Então, cada vez mais as pessoas aspiram por isso. Secretária, boa tarde. O número de empresas também aqui na cidade, né? 19%. Na verdade, a gente está falando de todo o estado, né? Mas subiu 19%. É verdade que muita gente fechou as portas durante a pandemia, mas também o consumo voltou a acontecer, porque a abertura de empresas, né? Diferentemente do MEI, requer uma certa infraestrutura, principalmente financeira, né? Isso mostra que o emprego diminuiu, né? O desemprego diminuiu, perdão, que a economia voltou para os eixos, principalmente nessa parte de varejo, de serviços? Aqui nós estamos englobando todos os tipos jurídicos de empresas, né? Que foi esse melhor índice aí de crescimento do primeiro semestre dos últimos 5 anos. Né? Eu acho que reforça cada vez mais essa pujança que a cidade de Campinas tem, porque esses números são da cidade de Campinas, do município, né? Esse crescimento de 19%, são 5.550 empresas abertas, né? Então aqui eu estou dizendo empresas limitadas, empreendedor individual, SAs, então diversos tipos jurídicos de empresas que você abre na Junta Comercial do Estado de São Paulo. O outro número do MEI você abre direto no portal do empreendedor, né? Então a gente tem os dois números que cresceram substancialmente. Isso mostra que tem espaço para crescimento, né? Tem espaço aí, se a pessoa abriu a empresa, é porque ela está vendendo ou produto ou vendendo serviço. Agora, há sim um número de fechamentos também significativo, você fecha muita empresa, mas recicla, renova, abre-se muitas empresas também, e a gente está aí sempre num saldo positivo. Falando especificamente, né, secretária, das microempresas, são quase 15 mil novas microempresas aqui em Campinas nesse ano. Quais setores que lideram, né, essa abertura aí de novas MEIs aqui na cidade? Qual que é o perfil também das pessoas que estão empreendendo aqui em Campinas? Olha, o setor que lidera o MEI é cabeleireiro, manicure. É o setor que sempre lidera. Quando você pega no quadro geral, daí de empresas mesmo, daí você vai ter a liderança de comércio varejista. Mas quando a gente separa somente os MEIs, daí você vai ter aí o setor de serviço de cabeleireiro e manicure.
E o empreendedorismo aqui na cidade, né? A gente teve semanas atrás aí o Innovation Week. Tem sido também essa variação que ajuda a vinda de novas empresas, de novos MEIs fazendo negócios. Campinas tem espaço para muita coisa, secretária? Olha, Campinas tem, por conta do PIB que nós temos aqui, né? Então, a gente tem recebido muitas empresas interessadas em se instalarem aqui, empresas de logística, também na área de logística para entregas, né, por conta das vendas online. Então, a gente tem recebido bastante empresas desse tipo, justamente porque aqui também se vende muito, não só na cidade de Campinas, mas na região. É um hub logístico importante, né? E a gente tem cada vez mais aí um crescimento, né, que vai se dividindo, um crescimento das vendas online. Então, com isso você divide o consumidor que não compra mais só de forma física, mas também compra de forma online cada vez mais. E daí você atrai outras empresas, justamente essas empresas de logística, né, que vem para cá, porque Campinas se torna um local interessante para que ela coloque o hub logístico dela. Então, além disso, o PIB per capita da cidade, da metrópole, ele é bastante alto, né? Ele está entre os primeiros do Brasil. É o PIB per capita da metrópole. Então, isso faz com que a gente também atraia qualquer tipo de comércio ou de serviço, né? Então, supermercados, né? Você vê que a gente tem uma abertura grande de supermercados aqui e estão sempre com muita gente para comprar, né? Não significa que a gente não tenha setores que acabam pagando um preço mais alto e tenham uma diferença. Então, você anda pela cidade, você vê muitas lojas para alugar, né? Mas você tem uma pujança no número de empresas abertas. Então, há uma troca, né? Uma troca e uma mudança no comportamento. Isso tem a ver com o comportamento do consumidor. Muda a maneira de você consumir, muda a maneira como aquele serviço é oferecido também. E dá para notar também, né, secretária, um aumento maior aí dos negócios nos bairros também de Campinas, nos distritos, né, fora também dessa região central. Então a gente nota um crescimento nos bairros. Isso acontece primeiro muito mais às vezes por necessidade ali da pessoa empreender e ter uma fonte de renda do que por oportunidade. E nesse sentido, como é que pode ser incentivado, né, essa ação específica aí de empreender para esses comerciantes locais? Como é que a prefeitura pode incentivar isso? Você veja, vocês citaram o Campinas Innovation Week. O Campinas Innovation Week, ele chama a atenção para tudo que a cidade já tem, né, de pujança e de relevância, no sentido de ter muitas deep techs, que são aquelas empresas de tecnologia com base científica, com base em pesquisa. Mas você tem também que chegar na ponta, né? Isso foi o tema, inclusive, do evento que a gente fez, Desbloqueando o Futuro, mas desbloqueando para o pequeno empresário. Como é que você desbloqueia? Como é que você chega? E daí o Sebrae teve essa percepção, também o próprio Ministério do Empreendedorismo, de falar de inteligência artificial para o pequeno empresário. Então, acho que esse tem sido um papel importante que a gente fazer. E daí, obviamente, você tem que chegar nos bairros, porque é uma questão de necessidade e de oportunidade. O empreendedor vê naquela necessidade uma oportunidade para ele abrir um negócio lá na ponta, lá no bairro, porque ele vê que existe demanda, existe gente para comprar, né? E por isso que cada vez mais, até pela distância, né, você precisa ter aquilo que é básico atendido lá na ponta, né? Não só equipamentos públicos, mas também o comércio, a prestação de serviços, e por isso essa prestação de serviço que é cabeleireiro e manicure é o que mais cresce, né? Ela cresce principalmente nos bairros, né? Porque tem uma necessidade bastante grande. Então é uma oportunidade incrível para aquele que quer empreender,
poder vender. E o crescimento no bairro faz com que as pessoas, então, não precisem se deslocar para o centro da cidade para poder consumir determinados produtos. Ela consome no bairro dela, né? Porque ela vai economizar no transporte, quer dizer, também é um fator de facilitação, de conveniência. E até... Então, isso faz com que você tenha esse crescimento no bairro. E até por essa descentralização, secretária, a tendência é que esses números continuem crescendo? Com certeza, cresce porque cada vez mais o número de empreendedores tem crescido no Brasil, né? Os números do estado de São Paulo também mostram aí uma pujança importante enquanto estado, mas Campinas acaba sempre se destacando, né? No percentual, sempre acima da média, por conta justamente disso que a gente já colocou aí, do PIB per capita aqui, das pessoas que estão aqui na nossa cidade. Então, é interessante que você empreenda, porque você vai ter para quem prestar esse serviço, você vai ter para quem vender, apesar da gente ver aqui muitos com dificuldade, mas quem abre um negócio, óbvio que tem sempre seus riscos, né, de não dar certo, mas está abrindo apostando, né, numa nova categoria, numa nova possibilidade, ou num serviço que muitas vezes ele já começou a prestar de forma informal, e agora ele resolveu regularizar, o que é muito bom, porque nessa medida a gente consegue sempre estar medindo isso e pode ter um tratamento diferenciado até para crédito para esse pequeno empreendedor. Agora, secretária, a gente teve, considerando aí esse crescimento de 19%, né, na abertura de empresas em Campinas, o melhor resultado em um primeiro semestre nos últimos 5 anos. Considerando isso, a gente pode ter um recorde até nesse ano aí de abertura de empresas aqui na cidade, e se sim, o que isso pode representar para a economia local? Isso acho que mostra justamente essas considerações que eu acabei de fazer, mostram essa possibilidade enorme que tem aqui na cidade, né? Então, quanto mais a gente propaga isso, né, e demonstra o quanto a cidade tem essa boa perspectiva, mais as pessoas até se animam de se arriscar, ser dona do seu próprio negócio, né, para implementar um novo modelo, novos modelos acabam surgindo, né? E isso pode ser de forma online, né, com um trabalho remoto, ou mesmo nos bairros, e também cada vez mais você vê uma pejotização de determinados serviços prestados, né, e que as pessoas acabam abrindo uma empresa para prestar serviço e não mais querendo um contrato de ser contratados ali, né, para receber salário fixo ou mesmo comissionado. Eles querem ter essa liberdade da prestação de serviço. Seja um pequeno comerciante, um pequeno negócio de comércio, ou também de venda de serviço, uma coisa que gere renda para ele, que depois acaba empregando gente, faz a economia girar, mais do que somente no bairro. Obviamente, quem abre um negócio, ele pensa sempre em crescer. E você só pode crescer na medida que você esteja empreendendo. E daí sim, você tem essa perspectiva, olha, meu negócio hoje é pequeno, mas eu ainda vou vender muito, vou prestar esse serviço, vou contratar mais gente, meu negócio vai crescer. E é dessa forma que todos hoje que são grandes, né, não nasceram grandes, nasceram pequenos e hoje ficaram grandes. Então, todo empreendedor, ele tem essa perspectiva, e eu acho que é uma maneira de você sonhar, enxergar aí novos horizontes, e isso existe, é possível. Então, se é possível, por que não para mim? Só essa parte então, isso é muito bom. Da pejotização, nosso ouvinte, o Léo, mandou mensagem dizendo isso mesmo que tem acontecido, né? Só para registrar, Tayla. Isso. É uma realidade. É uma realidade. Sim, já agradecendo muito aqui a participação da Adriana Flose, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação aqui de Campinas, trazendo para a gente essas informações. Muito obrigada, viu, secretária? Bom trabalho por aí e ótima tarde. Eu que agradeço aí, Guarizo e Tayla. Obrigado aí pela oportunidade e um grande abraço, um ótimo dia para vocês. Um abraço, secretária. Agora são 2h58. O estúdio CBN faz o intervalo.
CBN. A gente faz